erro do inventário. Eu preciso que você agora, a gente presta muita atenção, porque esse daqui, ele é contraintuitivo. Se você pensa aí, né, vou fazer o inventário do seu João, você vai buscar os bens em nome do seu João, correto? Correto? Mas isso é uma meia-verdade. Eu tenho que analisar antes de qualquer coisa o regime de bens, porque eu posso ter bens em nome do seu João e posso ter bens em nome da dona Maria, que o seu João tem direito. Exemplo, na comunhão parcial de bens. Se o seu João casou com a dona Maria em 2015 e eles compraram um imóvel em 2016, um ano depois de casado, esse imóvel está só no nome da dona Maria, é patrimônio comum. Se não for bem gravado com cláusula de incomunicabilidade, recebido de doação ou de herança, esse patrimônio vai ser considerado patrimônio comum, independente do nome de quem esteja. E aqui eu quero te chamar a atenção, sabe por quê, gente? Porque eu tive um caso de inventário, eu já falei isso aqui, quem acompanha minhas aulas há algum tempo já escutou isso aqui algumas vezes, né? Se você é novo, provavelmente você não escutou. Eu fui fazer uma declaração de imposto de um inventário que eu estava fazendo aqui em Minas Gerais, e eu perguntei para minha cliente, né? Você tem algum bem em seu nome? E aí ela vira para mim e fala assim: não, não tem nada em meu nome, é só isso daí. Porque eu perguntava. Fiz a declaração do imposto e a declaração voltou, acusando um bem, um carro que estava no nome dela, que ela não me informou. Por quê? Porque o seu cliente, ele vai achar, não, mas isso aqui é só meu. Gente, depende. Se foi comprado após o casamento, tem que analisar regime de bens. Tem regime de bens que tem meação e tem regime de bens que não tem. Você tem que analisar isso daqui, porque aí vai aparecer aonde, gente? Aparece na declaração do imposto, e se você não declarou, fica como sendo uma doação, como se tivesse doado tudo para a viúva. E aí vem imposto a mais. É importante, durante o atendimento, você explicar que, a depender do regime de bens, quais regimes de bens tem meação, gente? Comunhão parcial, comunhão universal, separação obrigatória, tem que comprovar esforço comum, não é automático, mas pode ter. E participação final nos aquestos. O único regime que nunca vai existir meação, você já pode anotar aí, não existe, em hipótese alguma, é separação total ou convencional. Esse regime nunca, em hipótese alguma, vai existir meação. Se existe um bem que está em nome dos dois, aquilo ali é por força de quê, gente? Copropriedade. Não é mancomunhão, não é patrimônio comum. Não entra na partilha. Ficou claro isso daqui, gente? E é muito importante você entender por quê. O imposto vai acusar, vai fazer o cliente pagar imposto a mais. O cliente pode falar que você que não quis declarar, então faz o seu cliente assinar uma declaração aí, ó. Você informou que precisava colocar os bens em nome dele e ele se recusou a colocar. Você tira o seu da reta? Seu cliente assinou, ele que quis deixar de fora. Se depois ele alegar e falar que você que quis deixar de fora, você fala assim, não, olha aqui, ó, eu te informei que tinha que colocar, você que quis deixar. Você tira o seu da reta. Ficou claro isso daqui? E para corroborar com tudo que eu estou te falando aqui, gente, você tem que olhar o regime de bens. Eu trouxe jurisprudência, né, gente? Porque não são vozes da minha cabeça. É entendimento jurisprudencial. Olha lá, ó. Ainda que em nome de um dos cônjuges entra na comunhão de bens do casal. Olha o acórdão aí, ó, de 2022. Olha lá, os bens adquiridos durante o matrimônio que alcançam os frutos por eles gerados compõem o patrimônio comum do casal a ser partilhado entre os herdeiros nos autos do inventário. O patrimônio oriundo de eventuais saldos bancários e outros ativos financeiros existentes retroativa à data de cujos, ainda que em nome de um dos cônjuges, entra na comunhão de bens do casal. Por que eu quero que você preste extrema atenção nisso daqui, gente? Porque é comum a gente ter que pedir dentro do inventário busca de ativos em nome do cônjuge sobrevivente. Conta bancária. Conta bancária. E aqui, olha o que eu vou te contar. Presta atenção. Porque quando eu vou analisar salário é patrimônio particular de cada cônjuge, correto? Regime de comunhão parcial, universal, é patrimônio particular, não é? Só que se eu tenho uma conta, por exemplo, salário, e lá já tem um montante equivalente a 3 salários, você entende que aquilo ali deixou de ter natureza salarial e passou a ter natureza de poupança? Ela não está usando aquela conta para poupar dinheiro? E poupança não é investimento para efeitos legais? Se é investimento, se torna patrimônio comum. Então, você pode sim pedir busca de ativos em nome do cônjuge sobrevivente, o que está vivo, a depender do regime de bens,
Qual o fundamento, gente? Vocês podem usar esse acórdão que eu coloquei aqui para você. Olha, deixei exatamente para facilitar a sua vida, porque eu quero que você faça dinheiro. Eu falo, por isso que tem tanto aluno fazendo dinheiro com as aulas gratuitas. Porque eu quero que você atue com tanta diligência e presteza que seja impossível a pessoa não reconhecer que você é um bom profissional. Tem tanta gente aí falando que não tem direito, a hora que você vai lá e consegue o negócio. Semana mesmo eu recebi, né, um depoimento de uma aluna falando que a advogada da outra parte queria entrar com alvará judicial para levantar valor. Eu já te contei, gente, que não precisa. Para pagar imposto, não precisa. Tem a resolução 452 do CNJ, que alterou o provimento 35. Só quando a escritura pública de nomeação de inventariante ou com termo de inventariante e inventário judicial, você consegue utilizar valores que estão em conta para pagar imposto. Só não faz dinheiro com inventário, só deixa enrolar o negócio quem não tem conhecimento. Por isso que eu falo, gente, que conhecimento é poder. Ele vai fazer você encurtar tantos caminhos e facilitar a sua vida. Por isso que eu falo que o especialista, ele ganha, né? Quem é que já ouviu aquele negócio? Se eu cobro, eu não cobro, né? Se tem um profissional que demora 3 horas e eu demoro meia hora para fazer, eu não cobro pelos minutos. Eu cobro pelos anos que eu levei para conseguir resolver em 30 minutos alguma coisa que um profissional demoraria 3 horas. E enquanto aquele cara está gastando 2 horas e meia a mais para resolver a mesma coisa que você faz em 30 minutos, primeiro, você tem esse tempo livre para descansar, para ficar com seus filhos, para ter lazer, porque a gente não vive para trabalhar, a gente trabalha para viver. Segundo, você tem tempo para pensar em estratégias de prospecção, porque a advocacia está saturada? Eu sempre falo, gente, não tem como falar que não está. Mas por que apesar da saturação, tem gente fazendo dinheiro com a advocacia? Hoje mesmo postei nos stories, o Thiago Nigo falando, né? Que quem ganha 8 mil reais, renda média de 8 mil reais, você está entre os 10% mais ricos do Brasil. Você sabia dessa informação? Eu só falo sim ou não aqui. Se você tem renda de mais de 8 mil reais, você está entre os 10% mais ricos do Brasil. E aí eu postei um depoimento que eu recebi hoje de uma aluna da Roberta, que mora numa cidade pequena, 60 mil habitantes, e ela entrou no Familiares há 5 meses atrás e já fez 250 mil de honorários. Já está ganhando mais do que 90% da população do Brasil. Por quê, gente? Porque o foco não está em você querer fechar cliente a todo custo. Vai ter cliente que não vai querer pagar, tá tudo bem. Você acha que todo mundo que entra na Chanel tem dinheiro para pagar 50 mil numa bolsa? Não tem. Mas a Chanel está preocupada com o cliente que não tem dinheiro ou ela está preocupada em como que ela atrai o cara que vai pagar 50 mil na bolsa? Como é que ela agrega ainda mais valor na marca para atrair mais clientes que vão pagar 50 mil? Não é que não existem pessoas que não vão pagar, existem um monte. O seu foco não tem que estar no problema, na pessoa que não paga. Tem que estar em pensar o que eu vou fazer para atrair a pessoa que vai pagar. Muda essa chavinha. Por que ela, numa cidade pequena, conseguiu ganhar mais que 90% da população? Por que eu tenho a aluna Pamela aqui com 3 meses de OAB, fechou um inventário de 100 mil reais de honorários? Ela garantiu para o ano inteiro. Você não precisa ficar desesperado. Porque tem gente que fica querendo fechar cliente todo dia. Deus me livre fechar cliente todo dia. Eu não consigo atender esse povo. Inventário é bom porque a gente não precisa de quantidade. Você pode ter qualidade de vida. Ah, esse é o único caminho para você fazer dinheiro? Claro que não. Mas é você que tem que escolher. Qual caminho você quer? Esse aqui é o que eu sei ensinar. Olha aqui para você ver. Prestar atenção. Porque esse daí, gente, olha lá, ó. Viu? Vínculo bancário. É comunhão parcial de bens. Olha lá em cima na ementa. De cujos casadas sob regime de comunhão parcial de bens. Busca de ativos pelo Poder Judiciário. Vínculo bancário em nome do viúvo meeiro. Isso aqui era comunhão parcial de bens. E aqui eu trouxe um de comunhão universal para você. Olha lá, ó. Insurgência do herdeiro para que seja realizada pesquisa acerca da existência de ativos financeiros em nome da viúva. Acolhimento. Esse aqui é parcial de bens também. Mas tem de universal de bens também, tá, gente? Você está entendendo que você pode utilizar isso daqui? E é isso que vai virar o seu jogo. Quando você mostrar para o seu cliente que você está fazendo além do que os outros advogados fazem. E aí você pode estar recebendo esse conhecimento aqui no gratuito. Por isso que tem muita gente que fala que minhas aulas gratuitas são melhores que muito curso pago por aí. Porque eu já fiz curso de inventário que não me falaram que eu tinha que pesquisar ativo em nome do curso sobrevivente. E sabe por que eu sei? Porque eu já estive numa vara de família.
A maioria dos advogados não sabe disso daqui. Você está na frente de muita gente. Eu quero que você mande aí para os seus colegas advogados no WhatsApp perguntando. Se você não acredita em mim, manda lá. Cara, se for fazer o inventário, você já colocou bens em nome da viúva, Meira, para pesquisar? Manda aí, só para você confirmar, para você ver que a galera não sabe disso daqui. Eu te garanto que não sabe, porque eu já tive lá, eu já vi muita gente errando. Muita coisa voltando. E já vi, inclusive, juiz indeferindo. Você acha que existe acórdão por quê? Porque tem até juiz que não sabe disso daqui.